Daremos início agora ao nosso curso básico referente à norma regulamentadora 25, Resíduos Industriais. Neste curso será apresentado a norma NR25, os resíduos de risco biológico, os resíduos líquidos, gasosos, os resíduos sólidos, radioativos, as classes dos resíduos industriais, o que são os resíduos industriais e as fiscalizações ambientais vigentes. O que são resíduos? São resíduos que se desenvolvem através de atividades relacionadas com vários setores industriais. Os resíduos industriais são originados nas atividades dos diversos ramos da indústria, como o setor metalúrgico, automotivo, químico, petroquímico, papelaria, indústria alimentícia, entre outros. O lixo industrial é bastante variado, podendo ser representado por gasosos, cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, madeira, fibra, borracha, metal, escória, vidro, até mesmo a cerâmica. Nesta categoria, inclui-se grande quantidade de lixo tóxico. Esse tipo de lixo necessita de um tratamento especial pelo seu potencial de contaminação e nocividade. O lixo gerado na agricultura e indústria é tecnicamente conhecido como resíduo, e os geradores são orientados a fazer o gerenciamento, o transporte e, se necessário, fazer o tratamento e planejamento para destino final de cada resíduo. Lembrando que é necessário criar um padrão para cada empresa para destino de seus resíduos industriais. O resíduo industrial é um dos maiores responsáveis pelas agressões fatais ao ambiente. Nele estão incluídos produtos químicos, metais e solventes químicos que ameaçam os ciclos naturais onde são despejados. Os resíduos sólidos são amontoados e enterrados. Os líquidos são despejados em rios e mares e os gasosos são lançados no ar. Assim, a saúde do ambiente e, consequentemente, dos seres que nele vivem, torna-se ameaçada, podendo levar a grandes tragédias. Destruir de forma definitiva resíduos é por si só o melhor argumento a favor das tecnologias térmicas. Todavia, a vantagem ambiental não é suficiente para que os sistemas como coprocessamento em forma de cimento e incineradores desafiem de forma mais incisiva a principal tecnologia concorrente, que são os aterros, ainda hegemônicos no Brasil, para onde cerca de 80% dos resíduos industriais são destinados. Este fato decorre do custo baixo da destinação nos aterros. Outro fator limitante é a falta de exigências legais que obriguem à destruição total do resíduo, evitando a ampliação da destinação dos resíduos industriais para o coprocessamento. Vejamos uma tabela com as responsabilidades pelos resíduos, classificando os tipos de resíduo e quem são os responsáveis. Assim vejamos domiciliar, comercial, resíduo público, serviço de saúde, indústria, portos, aeroportos e terminais, agrícola e entulho, sempre destinado às suas prefeituras ou os próprios geradores. O que diz a norma NR25, Resíduos Industriais? Entende-se como resíduo industrial aquele proveniente dos processos industriais, na forma sólida, líquida ou gasosa, ou combinação dessas, e que por suas características físicas, químicas ou microbiológicas não se assemelham aos resíduos domésticos como cinzas, lodos, óleos, materiais alcalinos ou ácidos, escórias, poeiras, borras, substâncias lixiviadas e aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como demais efluentes líquidos e emissões gasosas contaminantes nas atmosferas. A empresa sempre deve buscar a redução na geração de resíduos por meio da adoção das melhores práticas tecnológicas e organizacionais disponíveis. Os resíduos industriais devem ter destino adequado, sempre proibindo o lançamento ou a liberação no que possam comprometer a saúde e a segurança dos trabalhadores. As medidas, métodos, equipamentos ou dispositivos de controle do lançamento ou liberação dos contaminantes gasosos, líquidos, sólidos devem ser submetidos ao exame e à aprovação dos órgãos competentes. Os resíduos líquidos e sólidos produzidos por processos e operações industriais devem ser adequadamente coletados, acondicionados, armazenados, transportados, tratados e encaminhados à adequada disposição final pela empresa. Em cada uma das etapas acima, a empresa deve desenvolver ações de controle de forma a evitar risco à segurança e saúde dos trabalhadores. Os resíduos sólidos e líquidos de alta toxicidade e periculosidade devem ser dispostos como conhecimento, aquiescência e auxílio de entidades especializadas públicas
e no campo da sua competência. Os rejeitos radioativos devem ser dispostos conforme legislação específica da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e os resíduos de risco biológico devem ser dispostos conforme previsto nas legislações sanitária e ambiental. Os trabalhadores que são responsáveis pelos resíduos devem ser treinados e orientados sobre o que fazer. Classes de resíduos industriais. Os resíduos industriais são classificados em 3 classes, desde a menos até a mais poluente. Segue a explicação de cada uma destas classes. A classe 1, que são os resíduos perigosos, são aqueles que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente, exigindo tratamento e disposição especial em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Como exemplo da classe 1, temos o cianeto, solventes contendo flúor, cloro, bromo ou iodo, benzenos e derivados e soluções contendo metais, como chumbo, mercúrio e cádmio. Os resíduos de classe 2, que são os resíduos não inertes, que são os possíveis contaminantes. Resíduos que não apresentam periculosidade, podem ter propriedades como combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. São basicamente os resíduos com as características do lixo doméstico. Temos como exemplo a água oleosa oriunda de algum processo, papel e papelão, sucata ferrosa e não ferrosa não contaminada. E por fim, os resíduos de classe 3, que são os resíduos inertes. São aqueles que, ao serem submetidos aos testes de solubilização, não têm nenhum de seus constituintes solubilizados em concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água. Muitos são recicláveis e não se degradam ou não se decompõem quando dispostos no solo. Temos como exemplo os entulhos de demolição, os plásticos e os vidros. Resíduos gasosos. Os resíduos gasosos industriais são altamente poluentes e, em alguns casos, tóxicos. Esses tipos de gases vêm preocupando a sociedade em geral e os governantes de todo o mundo. Não só a indústria é responsável pela emissão de gasosos tóxicos, mas as queimadas também liberam esses resíduos e, diferentemente dos sólidos, como lixos em gerais, não há maneira de conter a emissão depois de lançada na atmosfera e muito menos de tratá-la. Os resíduos gasosos deverão ser eliminados dos locais de trabalho através de métodos, equipamentos ou medidas adequadas, sendo proibido o lançamento ou a liberação nos ambientes de trabalho de quaisquer contaminantes gasosos sob a forma de matéria ou energia, direta ou indiretamente, de forma a serem ultrapassados os limites de tolerância estabelecidos pela NR15. E mesmo não tendo um efeito imediato, esses poluentes agridem todo o meio ambiente, o ecossistema, e afetam a qualidade de vida da população. As fumaças vistas em grandes cidades, bem como o aumento dos casos de doenças respiratórias em crianças e idosos, são apenas alguns dos problemas enfrentados. Eles são ainda a principal causa do aquecimento global, conforme estudos de cientistas. As medidas, métodos, equipamentos ou dispositivos de controle do lançamento ou liberação dos contaminantes gasosos deverão ser submetidos ao exame e à aprovação dos órgãos competentes no Ministério do Trabalho, que, a seu critério exclusivo, tomará e analisará as amostras do ar dos locais de trabalho para fim de atendimento a esta norma. Os métodos e procedimentos de análise dos contaminantes gasosos estão fixados na NR15. Na eventualidade de utilização de métodos de controle que retirem os contaminantes gasosos dos ambientes de trabalho e os lances na atmosfera externa, ficam as emissões resultantes sujeitas a legislações competentes nos níveis federais, estaduais e municipais. Os resíduos líquidos e sólidos produzidos por processos e operações industriais deverão ser convenientemente tratados e dispostos ou retirados das limites da indústria, de forma a evitar riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores. O lançamento ou disposição dos resíduos sólidos e líquidos de que trata esta norma nos recursos naturais, sujeitar-se às legislações. Os resíduos sólidos e líquidos de alta toxicidade e periculosidade, os de alto risco biológico e os resíduos radioativos deverão ser dispostos com conhecimento e aquiescência e auxílio das entidades especializadas, públicas ou vinculadas e no campo de sua competência. Vejamos a seguir os principais resíduos gasosos originários da indústria e suas consequências. O monóxido de carbono, dano ao aparelho respiratório e diminuição da capacidade visual.
o óxido de enxofre, que causa danos às plantas de chuvas ácidas, os óxidos de nitrogênio, que causa irritação das mucosas carcinogênicas e causa danos às plantas e reagem com hidrocarbonetos, produzindo oxidantes fotoquímicos e chuvas ácidas. Hidrocarbonetos, que causam efeito carcinogênico, reagem com óxidos de nitrogênio, produzindo oxidantes fotoquímicos. O material particulado, que é a fuligem, causa redução da capacidade respiratória e visual, corrosão e sujeira em superfícies. O gás sulfídricos, que causa dor desagradável, danos ao aparelho respiratório e problemas cardiovasculares em pessoas idosas. O clorofluorcarbonos, que causa destruição da camada de ozônio, câncer de pele, catarata e danos à vegetação. Resíduos sólidos. São considerados resíduos sólidos industriais os resíduos em estado sólido e semissólido que resultam da atividade industrial, incluindo-se os lodos provenientes das instalações de tratamento de água residuária, aqueles gerados em equipamentos de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornam inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou corpos de água, ou exijam para isto soluções economicamente inviáveis, em face da melhor tecnologia disponível. As decisões técnicas e econômicas tomadas em todas as fases do tratamento de resíduos sólidos industriais, ou seja, o manuseio, o acondicionamento, o armazenamento, coleta, transporte e disposição final, deverão estar fundamentadas na classificação do mesmos. Com base nesta classificação, serão definidas as medidas especiais de proteção necessárias em todas as fases, bem como os custos envolvidos. A Associação Brasileira de Normas Técnicas editou um conjunto de normas para padronizar a nível nacional a classificação dos resíduos. A NPR 10.004, a classificação de resíduos sólidos, a 10.005, a lixiviação de resíduos, 10.006, solubilização de resíduos, 10.007, a amostragem de resíduos. A NBR 10.004 classifica os resíduos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, indicando quais resíduos devem ter manuseio e destinação nos mais rigidamente controlados, e são classificados em resíduos classe 1 perigosos, classe 2 não inertes e a classe 3 inertes. Para isso temos anexos para resíduos perigosos, que se trata do anexo A, que contém resíduos identificados com código F, inclui resíduos de certos processos industriais comuns, conhecido como resíduos de fonte não específica por ocorrerem em vários setores da indústria. Temos como exemplo solventes, resíduos contendo dioxinas, entre outros. Já o de anexo B contém resíduos identificados com código K, inclui resíduos de fontes industriais específicas, que são os resíduos gerados nos processos para os quais a planta foi projetada, e identificado a indústria que geram esse tipo de resíduos, os que têm fabricação de as indústrias com fabricação de pigmentos inorgânicos, fabricação de produtos químicos orgânicos, fabricação de tintas, entre outros específicos. O gerador de resíduos listados nos anexos A e B pode demonstrar por meio de laudo de classificação que seu resíduo em particular não apresenta nenhuma das características de periculosidade especificadas nesta norma. O anexo C, que são as substâncias que têm efeito adverso ao ser humano, e é pela presença destas substâncias que um resíduo dos anexos A e B é considerado perigoso. Já para o anexo D, quaisquer substâncias listadas neste anexo são agudamente tóxicas, conforme códigos P. Uma mera observação: embalagens de produtos são automaticamente consideradas como resíduo perigoso. Anexo E, as substâncias listadas neste anexo são determinadas como tóxicas. O anexo F são substâncias que estão presentes no extrato obtido através do contato do resíduo. Água é meio ácido, conforme NBR 10.005, e em concentrações maiores que as especificadas tornam o resíduo perigoso. Resíduos de classe 2A não inertes, que em contato com a água, pH neutro, alteram o padrão de potabilidade da água, e os resíduos classe 2B, que são os inertes, que em contato com a água pH neutro não alteram o padrão de potabilidade da água. Os resíduos industriais líquidos, também conhecidos por efluentes industriais líquidos, são os resíduos
provenientes das atividades industriais, que são lançados de volta à natureza. Esses resíduos líquidos possuem características químicas, físicas e biológicas que variam conforme o ramo da atividade industrial. Os efluentes industriais líquidos são resultado dos diversos processos de fabricação e da higiene da própria indústria. São líquidos impregnados de substâncias poluentes que devem ser tratados para depois retornar à natureza. Tratamento dos efluentes industriais. O tratamento dos efluentes líquidos de cada indústria deve obedecer à legislação ambiental regional. O tratamento é baseado na transformação dos poluentes dissolvidos e em suspensão em gases inertes e ou sólidos sedimentáveis para posterior separação das fases sólida e líquida. O sistema de tratamento deve ser utilizado com o objetivo de evitar a degradação da natureza, uma vez que essas águas serão lançadas de volta para a natureza. Já o tratamento de efluentes domésticos consiste na remoção dos poluentes físicos, químicos e biológicos. Os tanques de areação são um dos sistemas de poluição, onde o esgoto é tratado e, em muitos casos, levado ao mar através de emissários submarinos. Resíduos radioativos da indústria nuclear. Lixo nuclear são os rejeitos radioativos provenientes de hospitais, usinas nucleares, centros de pesquisas, entre outros. Os rejeitos são classificados pelo teor de radioatividade, muitos deles considerados prejudiciais para a saúde do ser humano. Com o passar do tempo, esse material perde a radioatividade, mas até lá se tem de ser capsulado e armazenado em depósitos isolados e monitorados. Os rejeitos de alta radioatividade são os elementos combustíveis usados na geração de energia termonuclear. A periculosidade dos resíduos radioativos está em sua radioatividade, que por sua vez é capacidade de contaminação altamente perigosa aos seres humanos, que são materiais altamente tóxicos e cancerígenos mesmo sendo em doses mínimas. Alguns resíduos radioativos, classificados primeiramente para os líquidos, são os solventes do tipo aquoso e o solvente do tipo orgânico. Para os sólidos, lixos radioativos em geral, ponteiras para pipeta, frascos, microplacas, papel toalha, as luvas, os géis radioativos, as membranas formadas por nitrocelulose, entre outros. O lixo radioativo biológico, que são encontrados em animais, também presente no sangue, e os gasosos, que são os radionuclídeos gasosos e subprodutos de outros resíduos. O gerenciamento dos resíduos radioativos deve ser realizado sempre de acordo com as normas estipuladas pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear, que deixa especificada a segregação que deve ser feita sempre no mesmo local em que os resíduos forem produzidos, de acordo com as seguintes características: sólidos, gasosos ou líquidos, com meia-vida curta ou longa, não compactáveis ou compactáveis, inorgânicos ou orgânicos, putrescíveis ou patogênicos ou outras características de periculosidade. Rejeitos sólidos. Eles devem ser segregados e armazenados em locais sinalizados e devidamente seguros. A eliminação desses rejeitos em sistemas de coleta de lixo urbano deve ter limitação especificada de 7,5 vezes 104 becquerel por quilo. Os radionuclídeos com meia-vida maior que 60 dias devem ser armazenados adequadamente no local de sua geração e, após isso, transferidos à Comissão Nacional de Energia Nuclear para segregação em seus depósitos. Referente aos rejeitos líquidos, a eliminação desses rejeitos em rede de esgoto sanitário se sujeita aos requisitos descritos na Comissão Nacional de Energia Nuclear em sua norma. Já para os rejeitos sólidos, a eliminação desses rejeitos na atmosfera deve ter autorização prévia do Conselho Nacional de Energia Nuclear e sua concentração tem de ser inferior às especificadas na norma. Resíduos de risco biológico. Os resíduos biológicos são conhecidos como os lixos hospitalares. O lixo hospitalar é descartado por hospitais, por clínicas e por necrotérios que oferecem um alto teor de contaminação biológica para o ser humano e para o meio ambiente. Se não for, claro, descartado corretamente, pode ocasionar infecções, então sempre devem ser descartados conforme regulamentação da Anvisa. Existem vários tipos de resíduos hospitalares que devem ser descartados de acordo com seu estado físico,
seja sólido, semissólido ou líquido. Temos como exemplos as bolsas de sangue, as agulhas, seringas, os restos de medicamentos, os curativos, os materiais radioativos e até mesmo os membros amputados. Referente à contaminação, os lixos hospitalares, igual aos demais, podem causar doenças ou contaminação de baixo ou alto risco. Por fatores diversos, os lixos devem ter destino certo. Alguns itens como agulhas, seringas, ataduras, fraldas, catéteres, materiais coletados em exames, sondas, curativos e mais uma imensidão de produtos descartáveis e resíduos especificados são descartados diariamente. Para isso existem 3 categorias que dividem os tipos de lixo hospitalar. Os lixos de classe A, que são os resíduos perigosos, por possuírem maior risco de contaminação às pessoas e ao ambiente. E existe, claro, um tratamento especial por apresentar características inflamáveis, características corrosivas e tóxicas, além de outras de alta periculosidade. Os resíduos de classe B, que se trata dos resíduos não inertes, que são os próprios hospitais se responsabilizam por este descarte, não representa alto nível de periculosidade, mas, por não serem inertes, podem entrar em combustão ou causar danos biodegradáveis. E por fim os de classe C, que são os resíduos inertes. Depois de separado, é recolhido pelos municípios, pois não se degradam e não se decompõem no solo. A reciclagem de lixo hospitalar então só é possível para esta última categoria, visto que os resíduos são os mesmos produzidos em residências, ou seja, podem ser subdivididos em orgânico e reciclável. Cabem nessa classificação restantes de demolição, areias de escavação, como exemplo. A separação do lixo hospitalar. Todo recolhimento de lixo hospitalar deve obrigatoriamente obedecer à norma 307, de 24 de dezembro de 2004, da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo especifica esta norma, todo material proveniente destacado como lixo hospitalar deve ser classificado e colocado em embalagens diferentes, especificadas, e sua destinação deve respeitar sempre as especificações desta norma. Os resíduos hospitalares podem ser identificados e classificados da seguinte forma: os resíduos infecciosos, que são os materiais provenientes de isolamentos contendo sangue humano, material patológico, material perfurante cortante, resíduos de diagnóstico, de biópsia e de amputações, assim como resíduos de tratamentos como gases, sondas e drenos, dentre outros mais específicos. Os resíduos especiais, que são compreendidos por materiais radioativos, farmacêuticos e químicos, e os resíduos comuns ou gerais, que são os materiais provenientes de áreas administrativas e áreas externas, como sucatas, as embalagens reaproveitáveis e resíduos alimentares. O acondicionamento e a destinação dos resíduos hospitalares devem proceder da seguinte forma: o grupo 1, que são os materiais perfurocortantes em caixas de papelão específica para esta finalidade, e os demais resíduos devem ser alocados em sacos plásticos brancos, sempre identificados com o símbolo de material infectante. E a destinação desse grupo 1 seria a incineração ou aterro sanitário através de sistema de coleta especial. O grupo 2 são os materiais radioativos que dispõem de uma legislação própria da Comissão Nacional de Energia Nuclear e devem proceder de acordo com esta especificação, sendo os hospitais sempre os responsáveis por sua destinação final. Os materiais farmacêuticos são devolvidos aos fabricantes, sendo esses os responsáveis por sua destinação final. E o grupo 3, que são papel, papelão, plástico, vidro, metais e demais materiais recicláveis, recebem embalagens próprias de acordo com o tipo de material e sua destinação é a reciclagem interna ou a entrega. Ou até mesmo a venda como sucata. Agora, referente à reciclagem do lixo hospitalar. Mesmo sendo um assunto sério para administradores hospitalares e para toda a população, o destino do lixo hospitalar é pouco comentado e pouco citado. Também denominado de resíduos sólidos hospitalares, todo esse lixo deve sim ter o futuro certo e responsável. Ou seja, afinal, em clínicas e hospitais são geradas uma enorme quantidade de resíduos todos os dias, em virtude da grande variedade de serviços prestados nesses locais. O gerenciamento de resíduos.
A hierarquização para implantar programas de gerenciamento deve obedecer uma sequência lógica e natural, expressa pelas seguintes providências: redução na fonte, minimização, reprocessamento, reutilização, separação, processamento, incineração e disposição, sempre seguir uma direção para o gerenciamento de resíduos. O gerenciamento ambiental, com a globalização das questões ambientais através da busca da sustentabilidade ou da necessidade de compatibilizar o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente, conseguido através da aplicação dos conceitos de gestão, pois através da gestão do sistema ficam assegurados a sua utilização, o seu rendimento, perenidade e desenvolvimento. Fiscalização ambiental. Dependendo do tipo de atividade econômica, caberá ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, e aos órgãos estaduais e municipais a fiscalização ambiental. A aplicação da NR25 deve ser feita a partir da consulta da legislação federal, estadual e municipal, podendo incluir o CONAMA e o IBAMA em alguns casos. Quanto ao CONAMA, é um órgão criado em 1982 pela Lei de número 6.938 de 1981, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, é o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. Em outras palavras, o CONAMA existe para assessorar, estudar e propor ao governo as linhas de direção que devem tomar as políticas governamentais para a exploração e preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Além disso, também cabe ao órgão, dentro de sua competência, criar normas e determinar padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Já para o IBAMA, este tem a responsabilidade pela execução da Política Nacional do Meio Ambiente, que é estabelecida pela Lei 6.938, também de 1981, além da atribuição ao nível federal de conceder ou não licenciamento ambiental de empreendimentos, ao controle da qualidade ambiental, a autorização de uso dos recursos naturais, ou seja, água, flora, fauna e solo, e também pela fiscalização, monitoramento e controle ambiental. Para atingir seus objetivos, foi atribuído ao IBAMA o poder de polícia ambiental. Aqui estão incluídas as funções de implementar o Cadastro Técnico Federal, a fiscalização ambiental e a aplicação de penalidades administrativas, geração e disseminação de informações relativas ao meio ambiente, monitoramento ambiental, principalmente no que se diz respeito à prevenção e controle de desmatamentos, queimadas e incêndios florestais, apoio às emergências ambientais, além de execução de programas de educação ambiental, elaboração do sistema de formação e o estabelecimento de critérios para a gestão do uso dos recursos faunísticos, pesqueiros, florestais, entre outros. A NR25 apresenta parâmetros de controle ambiental? Não, a NR25 não determina parâmetros de controle ambiental, deixando esta abordagem a critério das legislações competentes, ou seja, o CONAMA e o IBAMA, em níveis federais, estaduais e municipais. Vale ressaltar que cada estado possui um órgão ambiental competente para emitir licença ambiental, realizar as fiscalizações, emitir multa e até mesmo processar os empregadores que desrespeitarem as leis ambientais vigentes. Ficamos aqui com o nosso curso básico de NR25. Muito obrigado.